Olá, sou Sara Nascimento, psicóloga, psicopedagoga. Esse mês trago para vocês uma série feita com muito carinho sobre um tema de saúde pública, que é a questão da automutilação. Tenho recebido muitos adolescentes passando por essa situação e tenho ficado bem preocupada. A partir disso, convidei alguns profissionais e amigos para me ajudarem a construir essa série. Espero que ela possa ser bem esclarecedora para todos assistirem. Se quiserem saber mais sobre o conteúdo, só dá uma olhada no meu Instagram ou pode deixar sua pergunta que eu responderei. E a nossa convidada de hoje é Vilma Pellegrino. Tudo bom, Vilma? Tudo bem, Sara, e você? Que legal, né? A gente conversar sobre algo tão importante. Eu sou Vilma, né? Vilma Pellegrina. Me formei em psicologia, sou formada em psicologia e sou neuropsicóloga também. E você trouxe um tema bem legal, né? Não só para a gente lidar com os adolescentes de modo geral, né? Mas de uma forma que a sociedade, né? Ela precisa entender um pouquinho qual é esse processo de automutilação. Eu tenho, recebido muitos adolescentes na faixa de 13 a 14 anos e até os 18 anos com com essa questão da automutilação. Eu fico muito preocupada. Agora, o que eu percebo e me chama muito a atenção? Que alguns adolescentes, eles mostram para todo mundo que eles estão se automutilando, não tem vergonha, exibem mesmo no braço, e outros acabam escondendo. Aí você vê com as blusas de manga, você vê de calça, né? Tem um comportamento mais introspectivo. E assim, eu queria saber qual é a diferença, né? Por que eles se comportam assim? Tá? A gente tem que lembrar o seguinte, que os adolescentes, eles sempre precisam de uma pessoa de referência, né? Seja um adulto, né? Ou do mesmo, geralmente é um adulto, tá? Porém, eles precisam dessa referência de um outro, um colega, né? E a automutilação, ela é bem ampla, sabe, Sara? Por quê? Quando a gente fala de automutilação, a gente está falando também de tatuagem. Tatuagem, as tatuagens que nós temos no corpo, né? Eu mesmo tenho algumas. É uma forma da gente significar alguma coisa no nosso corpo, tá? Deixar impresso, né? Na verdade, é justamente isso. A tatuagem é deixar algo impresso no seu corpo. Então, quando a gente fala de automutilação, a gente fala de um sofrimento, e aí a gente vai um pouquinho mais para frente, porque não é só tatuar o corpo, tá? É algo que você se identifica com o outro, tá? E aí você quer fazer igual, por exemplo. Então, o adolescente, ele precisa dessa pessoa de referência, ok? Geralmente é um adulto. E quando ele não encontra essa pessoa de referência, ele vai buscar do par dele, né? E aí a gente lembra que o adolescente, ele vivencia um processo muito de amadurecimento. Gente, não só cognitivo, que a gente está falando de amadurecimento neural, tá? Mas de construção de um comportamento, construção de uma personalidade, tá? Ele precisa ser adaptado naquele meio, naquele ambiente. Então, se um outro, e aí você me perguntou, né, essa identificação, como é que funciona essa? Uma hora, né, uns se mostram e outros não. Então, esse se mostrar é justamente a semelhança, né? Eu sou igual a Sara, porque Sara faz isso, né? Então eu quero me identificar com ela, tá? E talvez aí não venha tanto pelo sofrimento psicológico, tá? É lógico que essa identificação que não é a correta, tá? Já é um indício de uma dificuldade emocional, tá? Já é uma dificuldade emocional. Porém, é algo mais como assim, eu sou igual a você, então eu tenho os mesmos comportamentos que você tem, entende? É aquilo que a gente vê, né? E isso não é estranho, não, tá? Isso não é estranho, é normal. Só que a gente está falando de automutilação, porque a automutilação, ela agride a pessoa, entende? Ela fere, ela machuca. Porque, por exemplo, quando você vê dois adolescentes parecidos,
com o mesmo cabelo, mesmo corte de cabelo, né? Raspado de um lado, sei lá, raspado aqui, na sobrancelha, com o mesmo cabelo, você vê, poxa, 2, 3 pessoas todas são iguais. Isso é uma semelhança, né? Isso é a identificação daquele grupo. Mas quando a gente fala de automutilação, que é queimadura de cigarro, né? Os beliscões, os cortes, né, em determinados pontos, e mostra isso, olha, eu fiz isso porque não sei quem fez, porque não sei quem fez, não sei quem fez. Então, isso é uma identificação, tá? Que vai muito por vamos dizer assim, né, por esse processo de identificação. Mas quando a gente identifica que é aquela adolescente, que ela não se mostra, que ele não se mostra, então ele se corta, ele se machuca, ele se belisca, ele arranca uns pedaços do cabelo. Isso aí é justamente quando a dor psicológica, a dor emocional, ela ultrapassou. Então ele precisa de algo que transcenda esse processo, tá? E aí eu vou trazer um exemplo bem prático, porque assim, né? Eu tenho um paciente que ele é uma pessoa mais velha, tá? E ele tem rompantes de raiva, tá? Ele tem aqueles rompantes de raiva. Ele não pode ser muito contrariado. Ele não é muito velho, não. Só pra gente... Ele é assim... ele tem rompante de raiva. E aí, nesses rompantes de raiva, ele veio para mim justamente para o processo de terapia para poder diminuir esses rompantes de raiva e saber se controlar. E aí, no nosso processo, ele chegou numa sessão e falou assim, Vilma, já encontrei uma forma de amenizar esses rompantes de raiva, né? Que são os excessos, a grosseria que ele faz, sabe? Ele não é violento, ele não vai para a dor física, ele não vai para o físico. Mas ele é verbal, então ele agride, ele xinga. Mas eu já resolvi. Fiz ótimo, nossa. Então, nosso processo terapêutico está funcionando. Eu já resolvi. Tô me beliscando. Ai, meu Deus. Se beliscar não é um recurso, né? Para ele, neste caso, não é um recurso. Por quê? Porque ele está se machucando. Na hora que ele se machuca, é o quê? Uma dor física. É como se você desse um murro na parede, né? Quando você dá um murro na parede, a parede deve doer, eu não sei, deve ter alguma coisa lá, né? Mas a sua mão, sim. Então, é como se você saísse desse emocional, né, que está machucado, que está doendo, sabe, que está sofrido, e viesse para a dor física. Essa é a questão da automutilação, entendeu? Então, quando você fala assim, existem a automutilação, como ele é um sintoma de várias psicopatologias, então a gente pode encontrar esse sinal em várias, no autismo, no TDAH, né, na depressão, né, na esquizofrenia, várias psicopatologias a gente pode encontrar a automutilação como um sintoma, tá? Então, esses grupos, né, de adolescentes que fazem pela identificação, o interessante é que até recebi recentemente uma paciente de Salvador, e aí ela perguntou para mim, né, qual a importância, né, qual a influência das amizades, porque o grupo que ela estava, na verdade, é um grupo de 4 ou 5 adolescentes, a primeira começou a se cortar e os outros também começaram a se cortar, né? Quer dizer, o quanto isso, a questão de se identificar, né? E ela fez assim para mim, e as amizades acabam influenciando? Aí você acaba. Ainda usei até aquela frase com ela, quem se mistura com porcos, farelo come. Mas ela ficou me olhando assim e disse, claro, porque se você anda com pessoas que têm uma visão mais positiva da vida, que também tenham problemas, né, com os familiares, que as questões geralmente são essas, questões de relacionamento familiar, questão de relacionamento social, que é isso que acaba causando sofrimento psicológico. Então, se você anda com uma pessoa que tem uma visão mais positiva da vida, que consegue, né, ter uma personalidade mais resiliente, ela com certeza não vai usar a automotivação como uma fuga e, consequentemente, acaba, assim, influenciando as outras pessoas ou, de certa forma, servindo como modelo para outras pessoas, né? Mas eu tinha lido também um artigo que fala sobre essa questão do efeito contágio, né? Que um se corta e os outros acabam se cortando também.
E aproveitando também, né, que você falou da questão dos transtornos, está ligado a algum transtorno, a automutilação? Porque alguns pais perguntam assim, como é que ele tem coragem de se machucar? Ele deve ter alguma questão, algum transtorno. Então, transtorno, geralmente, então, a automutilação, ela é um sintoma de um transtorno, tá? Depressão, pode ser? Pode, entendeu? Não tem um específico que fala assim, não, esse sinal, né? Ou seja, a automutilação é sinal de um transtorno específico. Não, não é. Inclusive, assim, na adolescência, essa identificação que você fala, ela é permitida pela sociedade, percebe? Eles se mostram muito parecidos. Eles fazem, se um está fumando, deve ser legal, então eu vou fumar também. E aí vem pelos vícios, entendeu? Então se um fuma maconha, né, se um cheira, né, e aí faz uso de droga, de álcool, né, de qualquer droga, né, de qualquer vício que a gente chama nesta questão da adolescência. Então, se a Sara está fumando, deixa eu ver se é bom mesmo, Sara, porque Sara está fumando, pô, adoro a Sara. Sara adora, vive junto comigo, senta do meu lado da escola. Ou ela está fumando, então eu quero experimentar também. E nesse experimentar, e aí que a adolescência ela vem, né? Nesse experimentar, porque eles gostam de ser ousados, né? Eles são ousados, eles são desafiadores, né? Eles querem quebrar essa barreira cultural que nós temos do impedimento de fazer algo. E aí, interessante, né? Quando é criança, você faz tudo de acordo com os pais, né? Porque os pais vetam. Na adolescência começa, os pais não conseguem controlar, porque está todo vapor, eles querem experimentar tudo. Na fase adulta, que a gente chama, né? Na fase adulta, aí começa a vir algumas responsabilidades que eles começam a introjetar. E aí é que vem alguns problemas, porque se eles passaram pela adolescência de forma que a gente chama normal, ou seja, na média da população, na fase adulta, eles vão ter problemas. Ou não vão ter problemas, desculpe. Mas se eles passaram de forma, né, que é com dificuldades, né, com muitos transtornos, muitos problemas pessoais, na fase adulta, eles vão ter algum tipo de desenvolver algum tipo de transtorno, tá? E aí, na fase da terceira idade, aí na terceira idade a gente volta para ser praticamente um adolescente. Você já reparou que tem pessoas mais velhas que falam assim, meu Deus, isso aqui é adolescente, quer experimentar algo que você não experimentou na adolescência, quer experimentar agora. Mas tudo bem. Mas voltando nessa identificação, é justamente isso. Se Sara adora fumar, beber, né? Quantos adolescentes na idade de muito mais cedo, às vezes de 9, 10 anos, está bebendo, né? De forma descontrolada? Porque tem disponível, né? Se Sara bebe, eu também quero experimentar. E nesse experimentar, gosta. Porque, veja, quando eu experimento algo e que não gosto, eu posso até gostar de Sara, mas eu vou começar a recuar, entende? Eu vou começar a separar. Por isso que assim, nossa, você andava tanto com aquela menina e agora você não anda mais. Sabe? Aí tem outras questões que, assim, eu me identifico, eu gosto, mas eu, na minha construção psicológica, na minha construção moral de caráter, bebida e droga e essas dificuldades que a gente encontra geralmente na adolescência, eu não me misturo, entendeu? Convivo juntas, e aí você, né? Porcos, né? Eu sou péssima em ditados. Quem se Como é que mistura com quem se farelo mistura com... Tá, mas tem as exceções. Não tem? Então, porque você fala assim, então todo mundo se mistura? Sim, pode se misturar, mas não necessariamente usar os mesmos comportamentos, entendeu? Então, tem muito disso, né? Talvez a fragilidade emocional, tá? Talvez pelo próprio processo que você falou, né? De dificuldade dentro de casa, falta de comunicação, né? Então, a relação do adolescente, né? E aí, do adolescente é homem, mulher, menina, menina, né? Na casa, na família, ela é muito, se eu posso dizer assim, muito impactante, sabe? Tanto para os pais quanto para a própria pessoa, tá? Porque é algo que surge, sabe?
É algo que vem, que quando você vê, você já está com 15, 16 anos, você fala assim, meu Deus, eu estou com 15, 16 anos, sei lá, 14, entendeu? E às vezes você não teve nada dessa informação antes, tá? E aí é que é o problema, né? Que os pais, eles não sabem lidar muito bem com isso. E aí, e assim, o diálogo com essa adolescente foi bem interessante, porque ainda tocou nesse assunto também. Ela fez assim, eu falei com ela, né, que a questão de a gente resgatar a comunicação dela com a mãe e tal. Aí ela disse assim, mas minha mãe não me entende, minha mãe se afastou muito de mim. Aí eu fiz assim, mas não foi a sua mãe que se afastou de você, foi você que se afastou dela. Porque o engraçado é que antes disso, eu tinha feito um questionário com ela, e eu perguntei o que é que ela mais admirava na mãe. E ela disse que era o amor. A mãe amava muito ela, assim, um amor que ela até ficava assim, às vezes, né? Que amor é esse que ela não entendia? E depois já entrou em outro assunto e ela já veio com essa fala de que a mãe se afastou dela. Eu disse, não, a sua mãe continua aquela que te ama demais, que te protege demais. Quem se afastou foi você. São os adolescentes que se afastam em busca dessa identidade. Aí já peguei o gancho da outra fala. Né? Em Sim. busca de se tornar, né, indivíduo, de se reconhecer como indivíduo, a personalidade, seu caráter, você se afasta da família, o adolescente se afasta da família para poder se identificar, né, com as tribos, né? Seja da tatuagem, seja da automutilação, seja da bebida, do Sim. cigarro, do cabelo e tal. Aí parece que uma ficha caiu, que assim, o semblante dela mudou, ela fez assim, como assim? É interessante isso, né? Aí eu fiz assim, você vê, né? O que é que acontece? Às vezes os pais acabam levando para o coração, porque aí o adolescente faz uma grosseria, dá uma resposta meio atravessada, ou se isola. Aí os pais, foi grosso comigo, então eu vou dar castigo, e se afasta mesmo. Quando, na verdade, os pais não, naquele momento é que deveria acolher. O que está acontecendo? O que foi que houve na escola? Porque alguma coisa aconteceu e tá. Aí eu disse assim para ela, é o adolescente construindo o muro e o pai desmontando. O adolescente construindo e o pai desmontando. Mas parece que ela virou a chave, que assim, ela saiu. Ela estava até bem falante, mas depois que eu falei isso, ela chegou, começou a ficar mais introspectiva. Ficar mais introspectiva. Mas sabe o que é interessante também, o que você falou, é o seguinte, a gente, como mãe, né, e como pai, a gente esquece como foi a nossa fase de adolescência, né? É lógico que eu podia ser a adolescente, sei lá, a pior adolescente, mas veja, meu filho não quer dizer que ele seja exatamente como eu, mas a gente esquece o quanto a gente vivenciou na adolescência, entendeu? Então, uma das primeiras coisas que eu falo com a mãe de adolescente, o pai de adolescente, com os pais, na verdade, eu falo assim, vem cá, gente, como é que era você na adolescência? Aí muitas vezes assim, aí vai fazer reflexão, quando percebe até que foi pior do que os próprios filhos, né? Pior do que os próprios filhos. Quando você se mostra, né, na pele o que você se mutilou, né, que você se machucou, se você está mostrando porque você está dizendo a todo mundo que você não está legal, está precisando fazer alguma coisa com você, alguma coisa está acontecendo ali. Quando você esconde, veja, a dor não é só física, ela é moral. Por que moral? Porque na nossa cultura nós condenamos esse ato, entendeu? De mutilação, tá? É condenável, né? Então, você se machucar, quando a gente ouve falar isso, por exemplo, acho que é freio, padre que, né, que se machuca, se automachuca, para a gente ainda é muito impactante isso. Então, quando eu me corto e escondo, eu não quero que a sociedade, eu não quero que minha mãe, eu não quero que meu pai, eu não quero que meu amigo veja que eu estou fazendo isso. Então, é muito mais do que uma dor psicológica, percebe? É uma dor moral, porque é como se aquilo extravasasse para a sociedade, entendeu? E é o que eu não quero. E pegando, né, o link que você falou a respeito da questão da genética, um outro ponto que me preocupa muito aqui é que essa cidade tem um alto índice de suicídio. E eu queria saber se tem, né, alguma questão hereditária nesse sentido de cometer, né, o ato em si da automutilação,
Porque, assim, até a automutilação ela pode Automutilação. até chegar ao suicídio, né? Pegar uma veia, algum ponto mais sensível, Sim, e um rompante de raiva mesmo, né? Se cortar com um pouco mais de força. Tem alguma questão hereditária nesse sentido? não tem. Eu não conheço nada, nenhum artigo científico, nada de estudo que possa dizer para você, com certeza, de que a automutilação, tá, tem algo de hereditariedade. A gente sabe que, veja, se você tem uma família onde seu pai, né, onde seu pai e sua mãe, ou um ou outro, se machuca desta forma, né, pratica a automutilação, ou seja, praticou, né, ele traz com ele algo de psicológico já com dificuldades, percebe? Ele já tem algo que a gente fala, né, de dificuldades em algum aspecto da vida dele, tá? E isso pode permear, que a gente fala, né? Pode andar na dinâmica familiar. Então, se é uma mãe depressiva, né? É uma mãe que está sempre se queixando da vida, né? O pai que está sempre se queixando. Então, veja, é um núcleo familiar que propicia que aquele adolescente ele busque outros recursos para lidar com aquelas dificuldades, percebe? Então, a comunicação ela é essencial. E hoje a gente tem, né, um recurso básico, bacana, que não só na psicologia, mas também na pedagogia, que é a psicoeducação para pais lidarem com seus filhos. Busquem isso, né? Que a gente chama de psicoeducação, que é justamente a gente entrar nesse processo de comunicação, que mostrar aos pais o quanto é possível melhorar o relacionamento com seus filhos. Tá? Okay. Muito obrigada. Gostei muito. Eu espero que tenha, né, esclarecido a dúvida das pessoas que estão Sim. assistindo a gente. E se você ficou ainda com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu e Vilma iremos responder com o maior carinho. Vilma, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, tá? Foi ótimo. E eu estou sempre à disposição, tá? Para a gente conversar sobre tantos temas, né? Que a gente sempre tem nos consultórios. Tá bom? Obrigada. Nada. Tchau, até o próximo vídeo. Até o próximo.